Se eu uso o microfone. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Sou quem está feliz com Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite. E eu quero agradecer aos irmãos e ao pastor Joel por esta oportunidade, de estar aqui, E eu quero agradecer principalmente, a Deus, por ter permitido, que eu estejasse aqui, E é somente gratidão, ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, E por tudo aquilo, que Ele irá fazendo entre nós, Irmãos, o Espírito Santo tocou muito forte em mim, em casa. E eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, e vamos ler do versículo, a partir do verso de número 36 até o verso de número 45. Primeira Reis, capítulo 18, vamos ler a partir do verso de número 36 até o verso de número 45, que vai dizer sobre o profeta Elias e os profetas de Baal. Que diz assim a palavra de nosso Deus. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje lícito que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e ainda lambeu a água em que havia no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então disse Elias a Acabe: Soba, coma e beba, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu em cima do cabelo e, encurvado, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Levante e olhe para o lado do mar. Ele levantou, subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Fazei assim por 7 vezes. A 7ª vez disse ele: Que se levante do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. E diz Acabe: Aparelai o teu carro e desça, para que a chuva não te detenha. Dentre em poucos os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Israel. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, neste texto aqui, desta passagem, havia um grande tempo que não chovia sobre Israel. E o profeta Elias, ele foi um profeta de Deus, um profeta que sempre agia de maneira que agrava a Deus, o profeta Elias. E a palavra de Deus veio a Elias, e eu disse para Elias: Elias, você vai se apresentar a Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E naquele momento foi Elias apresentar-se com Acabe, e Acabe chamou a Obadias. E a Bíblia diz que Obadias ele também temia muito ao Senhor. E Obadias ele foi responsável por esconder 100 profetas do Senhor no tempo em que Jezabel exterminava, queria matar os profetas do Senhor. Obadias escondeu 100 profetas, de 50 em 50
numa cova e sustentou com pão e água. E Acabe ordenou a Obadias que fosse para todos os vales, para as fontes, para encontrar ervas, para que eles salvassem, né, os animais e mulos, porque havia grande tempo que não chovia ali naquela terra. A Bíblia diz que eles repartiram terra para ir. Acabe foi por um caminho e Obadias foi por outro caminho sozinho. E quando Obadias já estava de caminho, ele encontrou com o profeta Elias. E o profeta Elias disse que ele iria apresentar-se a Acabe. Então Obadias foi até Acabe e o anunciou. E naquele momento foi Elias ter com Acabe. E naquele momento que Acabe se encontrou com Elias, Acabe acusou o profeta Elias de sendo perturbador de Israel. Mas naquele momento Elias ele disse que ele não tinha perturbado a Israel, mas sim Acabe, irmãos. Porque Acabe ele deixava os mandamentos do Senhor, ele seguia os balins, que eram os deuses que eles serviam lá de Acabe. Então, irmãos, naquele momento Elias falou para Acabe para juntar toda Israel no Monte Camelo. E também Elias chamou os 450 falsos profetas de Baal e também os 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel. Então, irmãos, naquele momento juntou toda Israel ali naquele Monte Camelo e também aqueles falsos profetas. E naquele momento Elias desafiou aqueles profetas. E Elias disse para eles pegar o novilho e encher o novilho de água e colocar sobre o holocausto em cima do altar. E Elias disse para eles clamar os deuses deles, e Elias iria clamar o nome do Senhor. E o Deus que respondesse por fogo, esse era o verdadeiro Deus. Então naquele momento, Elias ele deu a oportunidade para os falsos profetas, e a Bíblia diz que aqueles falsos profetas clamaram desde a manhã até o meio-dia, mas não houve nenhuma voz sequer. E a Bíblia também diz que aqueles profetas pegavam lancetes e cortavam-se com facas até derramarem sangue, até o seu costume, né, normal. Mas não houve nenhuma voz. E a Bíblia diz que no meio-dia Elias zombou deles, porque já fazia grande tempo que aqueles falsos profetas estavam ali clamando, mas não havia nenhuma voz sequer. Então depois chegou a vez do profeta Elias, que Elias reparou o altar do Senhor e colocou o novilho sobre o holocausto, encheu de água. Ele também fez um rego em volta do altar, de maneira que a água corria em volta do altar. E naquele momento o profeta Elias clamou ao Senhor, e naquele momento caiu fogo do céu sobre aquele holocausto e consumiu ele totalmente. E naquele momento todo aquele povo reconheceram que o nosso Deus é Deus, porque existe apenas um Deus, que é o nosso Deus, um Deus que entende, um Deus que sabe o que nós passamos, porque só Deus sabe o que você está passando. Por isso nós devemos que apresentarmos a Deus. Amém? Então, irmãos, naquele momento, depois desse acontecimento, Elias ordenou a Acabe que voltasse para o palácio, porque já havia ruído de abundante chuva. Mas naquele momento Elias ele permaneceu ali no camelo, que é no monte, e pediu a Deus chuva sobre Israel, que de fato aconteceu. Nós vemos, irmãos, uma história de um verdadeiro profeta, um profeta que confiava no Senhor. E Elias e Enoque também foram umas duas pessoas da história que foi arrebatado por Deus. Então nós temos uma história de fé de um profeta que confiava no Senhor. E nós também devemos que confiarmos na palavra de nosso Deus. Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Igual nós estamos aqui nesta noite, sabe, irmãos, que nós não estamos aqui à toa. Deus ele tem um plano maravilhoso para mim e para você, porque a palavra de Deus ela nos ensina. O apóstolo Paulo disse que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, que nem jamais experimentou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que clamam a Ele. Então, irmãos, o que importa na nossa vida é a nossa salvação.
igual nós estamos aqui nessa noite, reunidos. É isso que Deus espera de nós. Às vezes nós passamos por dificuldade na nossa vida, mas nós estamos com Cristo, irmãos, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, saiba que nós não estamos mais sozinhos, igual nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos na luz, nós estamos do lado do vencedor. E apesar das nossas dificuldades, não importa, continue crendo na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Então, irmãos, nós devemos que apresentarmos a Deus. Porque, irmãos, neste mundo, a Bíblia diz que não existe nenhuma pessoa boa. Salomão disse que todos pecaram e todos foram separados da presença de Deus. Nós buscamos a Deus, mas nós buscamos aquele refúgio, ajuda. Mas na verdade, irmãos, nós não queremos Deus, porque nós estamos separados espiritualmente da presença de Deus. Mas, irmãos, pela graça de Deus, hoje nós estamos aqui nesta noite. Pelo amor de Cristo naquela cruz, hoje nós estamos aqui reunidos. Porque se não fosse por Cristo, nós estaríamos condenados, perdidos. Porque a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, tudo nessa vida tem um propósito. Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós devemos que confiarmos na palavra dEle. Nós devemos que apresentarmos a Ele, devemos que abrir o nosso coração. É ler a Bíblia, irmãos. Tudo é possível para Deus. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é impossível para os homens é possível para o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque para Deus tudo é possível. Ele é o Deus que cura, é o Deus que faz milagres. Porque nós devemos que também entendermos que não importa o que nós passamos aqui neste mundo, não importa a situação, nós temos que deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Porque Deus, Ele é Deus quando nós passamos por dificuldades. Ele é Deus quando nós estamos tristes. Ele é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando nós estamos em um deserto espiritual. Ele é Deus quando nós estamos curados. Ele é Deus quando nós estamos na presença dEle. Ele é Deus quando estamos em casa. Ele é Deus quando nós choramos. Mas Ele também é Deus quando somos abençoados. Então, irmãos, nós devemos que deixar Deus ser Deus em nossa vida. Nada deixará Deus ser Deus. Então é a nossa confiança na palavra de Deus. Apresentarmos a palavra de Deus. Apresentarmos a Deus e abrirmos nosso coração. Porque a Bíblia diz que Jesus é a porta. Se alguém entrar por Ele, será salvo. Porque aquele que perseverar com Cristo até o fim será salvo. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, irmãos, muitas pessoas neste mundo pensam que existem outros caminhos para chegar até Deus, mas é falso. Você pode abrir a sua Bíblia aí, João capítulo 14, versículo 6. Jesus, Ele disse para os seus discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? E aqui nós vemos que existe apenas um caminho. Então, irmão, Jesus Ele disse também no livro de João, capítulo 16, versículo 33, Ele disse: ora, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Porque agora, irmãos, nós estamos nos fins dos tempos. Quando nós ligamos a nossa televisão, nós já caímos no jornal, numa notícia indesejada. Porque, irmãos, o mundo está cada vez mais afastando de Deus. Porque Jesus disse que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriará e muitos abandonarão Cristo por causa das dificuldades. Mas olha, irmãos, nós estamos com Cristo. Essas dificuldades que nós passamos também pode ser um teste de Deus em nossas vidas. Porque só porque nós estamos com Deus significa que nós não passaremos por dificuldades? Nós passaremos por dificuldades, passaremos por aflições, mas saiba que Cristo, Deus, Ele é conosco. Porque, irmãos, Jesus Ele disse que no fim dos tempos surgirão muitos falsos profetas.
Esses falsos profetas vão vir como Jesus, curando, fazendo milagres, mas que na verdade são milagres enganadores. E muitos seguirão a marca da besta, que é o número do anticristo, o 666. Mas irmãos, nós temos Cristo, nós estamos do lado do vencedor. Eu quero ler uma passagem que Jesus lhe disse exatamente sobre esses falsos profetas. Jesus lhe disse lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Preste muita atenção no que Jesus disse. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém, irmãos? Amém. Olha esta fala de Jesus, irmãos, sobre os falsos profetas, que vão vir fantasiados de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. E aonde que estão esses falsos profetas? Em casa, às vezes, na nossa rua, às vezes no trabalho, e até mesmo dentro da igreja, que nós devemos que observamos. Porque não é todo pastor que vai para o céu, mas sim somente aquele que faz a vontade de Deus de todo o coração. Porque Deus, Ele sabe o que você está fazendo, o que você está passando. Ele sabe exatamente o nosso coração. Deus, Ele sabe o que é melhor para o cristão, o que deve colocar, o que deve tirar na vida de um servo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, o apóstolo Paulo disse, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Preste muita atenção nesta passagem. O apóstolo Paulo, ele disse que as coisas não cooperam para todos, mas sim somente para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, o que importa nessa vida é a fé e a nossa salvação. É termos fé, crer na palavra do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, nós devemos que sempre depositarmos a nossa fé somente em Cristo. Porque a última palavra, ela vem de Jesus. A última palavra não vem do médico, mas sim de Jesus. Então, irmãos, a única solução nós devemos que buscar a Deus. Que quando você passar por uma dificuldade, que Deus possa ser o primeiro em quem você busque ajuda. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele quer nos abençoar. Ele é Deus, Ele sabe que nós passamos. Porque Deus escolhe também aquelas pessoas que estão no fundo do poço. Porque Deus, Ele restaura, um Deus misericordioso. Então, irmãos, quantas notícias desejadas que às vezes aparecem pela televisão, mas Deus, Ele não quer nos assustar com isso. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que Deus lhe disse para o povo de Israel que eles não devem ficar com medo, porque Ele é conosco, Ele é quem nos abençoe. Deus é aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta, aquele que nos ajuda. Amém? Então, irmãos, às vezes nós passamos por dificuldades, mas Jesus, Ele já passou também por todas as dificuldades que nós passamos. Jesus, Ele já foi atentado de todas as formas pelo inimigo, mas Jesus, Ele foi o único que não teve nenhum pecado. E mesmo assim, não tendo nenhum pecado, sofreu ainda naquela cruz, ainda por nós. Mas o mundo ainda não acreditou neste amor, o mundo não conheceu. Mesmo depois deste grande amor, mas o mundo virou as costas. O mundo não quis conhecê-lo. Mas, irmãos, nós estamos do lado do vencedor, nós temos a luz. Nós estamos aqui nesta noite, Deus, Ele é conosco, Ele quer nos abençoar. Porque Satanás, ele faz de tudo para nos afastarmos da presença de Deus. Porque assim como Jesus foi também enviado, encaminhado pelo Espírito no deserto da Judéia, e a Bíblia diz que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quem aparece para tentá-lo? Satanás. E naquele momento Satanás fez de tudo para fazer com que Jesus pecasse. Mas Jesus, Ele usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do diabo.
Porque Satanás, ele queria, desfacear, queria matar a fome de Jesus. Mas Jesus, ele sabia, se ele fizesse de acordo com Satanás, ele estava pecando. Mas Jesus usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do diabo. Então, irmãos, as dificuldades que nós passamos no dia a dia, nós devemos que ser vigilantes, porque Jesus lhe disse: orai e vigiai, para que não caís em tentação. É orar, a oração, ela é a chave da porta que nos leva até Deus. É a oração. Satanás, desde o princípio, a Bíblia diz que ele não se apegou com a verdade. Porque a Bíblia diz que antes da criação houve uma batalha no céu. E eu quero ler exatamente sobre esta passagem que diz sobre a batalha no céu, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso de número, irmãos. Quero ler com os irmãos. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7 até 9, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também o dragão pelejaram e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele e seus anjos foram tirados à terra. Amém? Irmãos, o que nós vemos aqui nesta passagem sobre a batalha no céu. E Miguel é um anjo de Deus. Miguel, a Bíblia diz que ele é um grande guerreiro. E esta batalha no céu foi antes da criação. E é importante também nós aprendermos que quando Satanás, ele era um anjo de Deus, ele se chamava Lúcifer. E depois que Satanás foi expulso do céu, depois que Lúcifer foi atirado à terra, aí que ele se chamou Satanás, que significa adversário. Irmãos, Satanás, ele foi expulso do céu, porque Satanás, ele sentiu orgulhoso de si mesmo, Lúcifer, e ele foi contra, querendo tomar o trono de Deus, mas ele foi expulso por causa disso, porque ele queria tomar o trono de Deus. Satanás, ele não queria servir a Deus, mas sim tomar o trono de Deus, queria ser maior do que Deus, assentar-se acima das estrelas de Deus, mas o trono dele foi nas profundezas do abismo. Mas, irmãos, então aqui nós aprendemos sobre esta batalha do céu, que houve antes da criação, e depois que Satanás, ele foi expulso para a terra, ele ainda não desistiu de tomar o trono de Deus. Então Satanás, ele se lembrou na mais bela criação de Deus, que era o homem e a mulher. Então naquele momento Satanás, ele foi até o jardim do Éden, disfarçou de serpente e enganou a Eva, que deu fruto para o Adão, veio a queda do homem. O pecado entrou na humanidade. E depois daquilo a Bíblia diz que o jardim começou a produzir espinhos. E depois, irmãos, o pecado entrou na humanidade. Porque se tem uma coisa que entristece um cristão, é o pecado. Porque quando nós pecamos, nós sentimos aquele peso. Mas quando nós confessamos para Jesus e cremos que quando nós pedimos perdão a Deus com todo o nosso coração, Ele nos perdoa por Cristo, por Teu Filho. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoarmos, ainda para nos purificarmos de toda a injustiça. Então, irmãos, não importa o que você cometeu, o tamanho do seu pecado, mas se você se confessar esse pecado com todo o coração para Deus, Ele te perdoa. E agora você tem o seu pecado perdoado. Porque sabe, irmãos, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele vem e faz você uma pessoa melhor. Igual quando a pessoa recebe o Espírito Santo e quando ela entrega a vida para Jesus. O Espírito Santo é aquele que Cristo deixou como outro auxiliador. Porque a Bíblia diz que quando Cristo subiu aos céus, Jesus, Ele deixou o Espírito Santo e disse: receba um outro auxiliador do Espírito Santo. Este vai estar com vocês até o fim, como outro auxiliador.
Então, irmãos, você tem o Espírito Santo. Você tem que se alegrar na presença de Deus. Eu quero que os irmãos fiquem de pé neste momento. Vamos ficarmos de pé. Eu quero que os irmãos repitam isso que ele falar em alta voz. Diz aí, irmãos: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu quero morar na terra santa, na terra que o Senhor preparou para mim e para todas as nossas famílias. Pode se assentar em nome de Jesus. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É a oração. Devemos que cremos na palavra de Deus e tenha fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus pela fé. Porque a Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício a Deus do que Caim, do qual obteve testemunho de ser justo. E por que isso? Porque as obras de Abel eram justas, mas assim de Caim eram más. Porque, irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não pode estar na luz. Mas nós estamos do lado do vencedor. Porque, irmãos, quando nós pedimos a Deus, quando nós oramos, entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem e nos ensina a ser uma pessoa melhor. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo falou com você aqui nesta noite. Nós devemos que crermos, irmãos. Resumindo, nós devemos que confiarmos no Senhor. E não importa os tamanhos das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E principalmente também, irmãos, nós devemos querer a Bíblia. Porque a Bíblia é uma carta de Deus para nós. E as nossas orações também é uma carta que nós entregamos para Deus. Então, irmãos, confie no Senhor, porque o mais Ele fará. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que deve fazer na sua vida, o que deve tirar. Deus, Ele sabe sempre o que é melhor na vida de um cristão. Amém? Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer uma oração agora. Vamos encerrar esta palavra. Vamos ficando de pé mais uma vez para encerrarmos. E vamos fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos. E vamos agradecermos, irmãos, a Deus por este momento que podíamos ouvirmos, né, a palavra dEle, né, irmãos? Né? Então vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, por este momento que podíamos, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra. Pai querido, eu coloco todos, ó Pai, que ouvirem a Tua palavra, ó Pai, na Tua santa presença nesta noite, Pai. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, abençoando todos, ó Pai, desta igreja. Que a Tua graça, ó Deus, esteja sempre derramada sobre esta igreja, ó Pai. Que o Senhor nos dê, ó Pai, muita sabedoria, para que nós possamos, ó Pai, sabermos exatamente o que devemos fazer durante o nosso dia. Ó Pai, que o Senhor possa nos disciplinar, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos guarde, Deus, nos proteja de todo ataque espiritual do mal. Oh Deus, esteja com os teus filhos, ó Pai. Eu oro também, ó Deus, porque quantas pessoas hoje estão chorando, ó Pai. Quantas pessoas hoje, ó Pai, estão internadas agora no hospital, ó Pai. Quantas pessoas agora, ó Pai, estão chorando, ó Deus, internadas. Ó Pai, mas nós pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor chegue até esse quarto agora, ó Pai. Pai, que o Senhor enche, ó Pai, esse quarto do Espírito Santo. Oh Deus, eu peço, Pai, que tudo que foi falado aqui nesta noite, Pai, que tudo possa ficar gravado em nossos corações aqui na Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, Pai, que a Tua mão esteja sempre erguida sobre nós, Pai. Sustenta, Pai, e nos fortaleça, Pai. Nós te pedimos também, Pai, que o Senhor, Pai, sustenta a nossa fé, que nós possamos, Deus, sempre queremos o Senhor. Oh Deus, que nós possamos, ó Pai, sempre buscar o Senhor, não somente, Deus, nos momentos difíceis, ó Pai, mas também nos momentos em que estamos alegres, naqueles momentos em que estamos felizes, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus agora, ó Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Pai, e sempre com a Tua mão estendida sobre nós, ó Pai. E nos lembre, ó Pai, todos os dias de nossas vidas, ó Pai, que o que realmente importa é a nossa salvação. E nós dedicamos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, agora, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor agora chegue a ser essa pessoa agora, ó Pai.
Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua graça e que a tua sabedoria, oh, Pai, e chega até a nós agora nesta noite, oh, Pai, que nós possamos chegar em nossa casa já cheio do Espírito Santo, Pai, que nós possamos ser numa noite abençoada e acordarmos no dia seguinte cheio da tua graça e do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos, porque nós queremos, oh Pai, que grandes coisas o Senhor ainda fará por nós. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Deus esteja conosco. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, viu? Amém. Glória a Deus. Benção. Irmãos, que palavra abençoada. É isso aí, irmãos. Quando Deus usa, Ele usa. E Deus tem usado.